aos Coríntios, capítulo de número 11. Vai retirar, pode retirar. Algumas crianças estarão saindo com a nossa irmã Vanessa. Amém? Primeira Coríntios, capítulo de número 11, versículo 23. Acompanhe a leitura, por gentileza, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Amém? Curva a sua cabeça um pouquinho assim para frente. Nosso Deus, abra nossa mente, Senhor. Te pedimos o nosso intelecto para entendermos, para compreendermos e discernirmos a Tua santa palavra. Permita que saiamos daqui acrescidos de conhecimento, de entendimento, para melhor Te servir e fazermos aquilo que é a Tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar, queridos. Acabamos de ler uma instrução que o apóstolo Paulo traz acerca desse momento tão precioso chamado Ceia do Senhor. Mas eu queria destacar algo nessa noite, juntamente com os irmãos, que ocorreu quando nosso Senhor Jesus entregou a sua vida em nosso lugar. Porque Ele morreu a nossa morte. Quem era para estar ali era nós. Quem pecou fomos nós. E Ele simplesmente se coloca à disposição para morrer no lugar de alguém. Esse alguém éramos nós. Eu gostaria de destacar algo que ocorreu no dia em que o Senhor foi crucificado e morto em nosso lugar. E chamar a atenção dos irmãos, porque ocorreram várias situações, teve várias ações, aconteceu vários episódios em torno da morte de Cristo. Mas eu chamo a atenção dos irmãos nessa noite, acerca de suas palavras. Jesus, antes de morrer, assim que foi crucificado, assim que foi pregado na cruz, assim que estava perto de morrer, ele citou algumas palavras. E essas palavras são palavras valiosíssimas, porque todas elas têm uma razão de ser. Todas elas têm um sentido. Não são palavras vazias. Ele não abriu a boca para dizer: está doendo, eu não aguento mais, não suporto mais essa dor, nada disso. Jesus, quando abre a boca para falar alguma coisa, em meio ao seu suplício, em meio à sua dor, ele fala coisas
que nos diz respeito, que nos chama a atenção. E a Bíblia relata que quando Jesus padece por nós, quando Jesus morre em nosso lugar, ele cita 7 palavras. E eu gostaria de discorrer essas 7 palavras citadas pelo Senhor Jesus, porque são palavras que diz respeito às nossas vidas. São palavras que diz respeito à igreja do Senhor. São palavras que têm tudo a ver conosco, que aqui estamos nessa noite, participando desse banquete espiritual chamado Ceia do Senhor. Então, para o esclarecimento de todos nós, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele esteve ali na cruz, padecendo e sofrendo em nosso lugar, a partir das 9 horas da manhã. E a Bíblia relata que 9 horas da manhã, entre 9 horas da manhã, melhor dizendo, foi quando ele foi apregoado na cruz, e ao meio-dia, o Senhor Jesus, ele cita algumas palavras. Ele não citou todas as palavras em seguida, foi intermitentemente. Falava alguma coisa, passava-se um período, falava outra coisa, e passava um outro período, e falava outra coisa. Então, de 9 horas até meio-dia, ele citou pelo menos 3 palavras, né? Por isso que é bom nós estarmos atentos à palavra do Senhor. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é espírito e vida. Eu fico triste quando prego ou quando ensino e não há devida atenção de quem está aqui para ouvir a palavra do Senhor. Seria bom se não viesse, estou sendo bem sincero, do que vir e não dar atenção, e não entender o que está sendo dito, e não compreender, e não ter interesse. Porque a Bíblia diz que as palavras do Senhor é espírito e vida. Faz bem para nós quando nós ouvimos. Diz respeito às nossas vidas. Tudo que sai da boca do Senhor nos alimenta, nos orienta, nos conduz a alguma direção. Então, a Bíblia relata, eu vou pedir para o irmão projetar o texto. A primeira palavra dita pelo Senhor Jesus foi registrada pelo médico chamado Lucas, no capítulo de número 23, versículo 34. Lucas, ele registra aqui a primeira palavra dita pelo Senhor Jesus, que nós chamamos de palavra do perdão. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Observe que a primeira palavra diz respeito a nós, porque as palavras de Jesus não foi para pedir para si ou para a sua família, não foi em direção a um benefício próprio. Ele diz uma palavra ao Pai, e nós chamamos palavra de intercessão, porque ele simplesmente intercede. Intercede por quem? Pelos seus familiares? Não. Ele intercede por quem ele estava ali matando. Ele diz: Pai, perdoa-lhes. Observe que tudo tem a ver conosco, irmãos. Não tenha sofrimento, suplício, dor, que eu e você não venhamos passar. Que não possamos colocar em prática o perdão que o Senhor nos ensina na cruz quando morre. Porque ele intercede, porque ele lança uma palavra ao Pai de perdão. Foi uma palavra de oração, feita pelo Senhor Jesus. Aleluia! Veja como é importante. O próprio Senhor Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24, ele diz: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai e reconcilia-te primeiro com o teu irmão. Não há possibilidade de sermos cristãos sem o perdão. E Jesus nos ensina isso quando ele está morrendo. E ele oferece perdão para quem ele está ali matando. Não há possibilidade de céu sem que nós não coloquemos em prática. E nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. E nós não podemos ficar presos a uma falta de perdão. Nós não podemos ficar presos a um rancor. Nós não podemos ficar presos ao fato de não conseguirmos perdoar alguém que possa ter nos machucados. Porque isso poderá nos deixar
nesta terra quando Jesus voltar. Sim, você pode ter sido a vítima, mas você guardou no seu coração o sentimento que o Senhor está colocando para fora aqui. Pai, perdoa-lhes. Sabe por que ele pediu que o Pai perdoasse essas pessoas? Porque a dor que ele passava, o sofrimento que ele vivenciava já era muito grande. E se ele acolhesse em seu coração um sentimento de ódio e raiva por quem estava lhe matando, o peso e o sofrimento seria maior ainda. Então, quem perdoa, alivia do seu coração, alivia da sua vida a dor e um peso que não é para você carregar, porque Cristo levou na cruz do Calvário. Nós temos que estar desprendidos disso, irmãos. Ou nós mudamos, ou melhoramos, ou crescemos nesse sentido, ou passaremos uma vida na igreja, e quando Jesus vier, a gente não sobe, por conta de uma pequena palavra, perdão. Perdão. E a palavra perdão significa abrir mão do seu direito. A palavra perdão significa abrir mão daquilo que eu tenho direito. Porque eu quero perdoar, eu quero ter paz. Então, se Jesus abrigasse no seu coração um sentimento de raiva de quem estava ali matando, o sofrimento dele seria maior ainda. Então, guarde a primeira palavra dita pelo Senhor Jesus. Foi uma palavra de intercessão. E ele não intercede pelos seus familiares, por sua mãe, pelos seus discípulos. Ele intercede por pessoas que lhe estavam lhe matando. Eu acho que já passou da hora da gente vivenciar a palavra de Deus. Já passou da hora de nós abraçarmos o verdadeiro evangelho, que nos faz abrir mão dos nossos direitos para entrarmos nos céus. Qual seria o direito, pastor? Talvez do pedido de perdão de alguém que lhe ofendeu. Não, eu abro mão disso porque eu quero eternidade com Deus. Eu quero vida eterna com Deus. É exatamente isso. A segunda palavra, nós também encontramos em Lucas, no seu capítulo de número 23 também, só que é lá no versículo de número 43. Nós chamamos essa segunda palavra, dita pelo Senhor Jesus, Lucas 23, 43, de palavra de salvação. Olha o que diz o texto. E disse-lhe Jesus, 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Observe aí, irmãos. Então, depois que um dos ladrões, provavelmente o que estava à direita, é o que a tradição aponta, provavelmente o que estava à direita, que também pediu a ele que se lembrasse dele quando ele entrasse no seu reino. A Bíblia diz que Jesus cita essa palavra. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deixa o texto, por gentileza. Observe o texto que Jesus, ele sempre surpreende quem lhe dirige palavras de oração de forma sincera. Porque o texto sagrado nos relata que no início do seu suplício, porque tinha dois ladrões, um à direita e um à esquerda. E no início dessa dor que eles vivenciavam juntamente com Cristo, eles apontavam para Cristo como o culpado. Você não diz que é o Salvador? Dizia os dois no início. Então salva-te a ti e a nós. Por um período de tempo, os dois não tinham nenhuma fé, não tinham nenhuma esperança de eternidade. Os dois dirigiram palavras acusatórias ao Senhor Jesus. Mas, de um certo período da dor e do sofrimento, me parece que o que estava à direita começou a reconhecer a necessidade de uma eternidade. Porque dentro de nós existe uma alma, existe um espírito, que a Bíblia chama de homem interior. Essa alma e esse espírito terá que prestar conta com Deus um dia. O homem vive uma vida de 50, 40, 60, 70 anos, 80. Para que nesse período de tempo, ele decida o que ele fará com a sua eternidade.
se a sua eternidade será com Deus ou sem Deus. Então Deus nos dá uma vida inteira para que nós decidamos o que faremos com a nossa eternidade. Se será com Deus ou sem Deus. E me parece que antes de morrer, minutos antes da sua morte, esse homem reconhece que tinha uma alma que precisava da eternidade com Deus. E aí ele cita essa palavra ao Senhor Jesus, né? Aliás, ele fala essa palavra, um texto um pouquinho antes, versículo de número 40, se não me engano, ou 42, ele diz: Senhor, olha lá, lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. Observe o texto. Essa é a palavra de um dos ladrões que inicialmente blasfemava contra Cristo, mas que há tempo reconhece, glória a Deus, há tempo. E tem gente que passa a vida toda e não reconhece, que é pecador e que precisa de salvação. E ele então reconhece isso. Já estava perto de morrer e se dirige ao Senhor e diz: lembra-te de mim quando entrares ou quando vieres no teu reino. Se você observar o texto, este ladrão que morria, ele reconhece Jesus nas suas palavras como rei. E Jesus é rei. Coisa que pessoas que andaram e viram Jesus não reconheceram. Da mesma forma, aquele cego de Jericó, quando vê Jesus passar, ele diz: Jesus, filho de Davi. Filho de Davi é um título messiânico. E isso chama atenção. Não é qualquer um que diz isso a respeito de Jesus, a não ser que o reconheça como Deus, como Senhor, como Messias. E esse homem disse: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus, que sempre surpreende o ser humano, ele disse: não vou te lembrar, é muito pouco para alguém que crê. Ele disse: hoje estarás comigo. Aleluia. Bota o versículo lá de novo, 43. Hoje estará comigo. Aleluia. Veja, meu irmão, como ele sempre nos surpreende. Estarás comigo no paraíso. O Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. Palavra de salvação. Glorificado seja o seu nome. João 14 fala desse paraíso, versículo de número 2 e 3, ele disse: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Há um lugar, queridos, há um lugar de delícias, há um paraíso, onde nosso irmão diácono Luciano já está com o Senhor, e para onde irá todos aqueles que perseverarem até o fim das suas vidas. Está preparado para nós um lugar de delícias, junto com o Senhor. Glorificado seja o seu nome. Foi ele quem disse para esse salteador, esse ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Palavra de salvação. Volto a dizer, Deus concede ao homem uma vida inteira para decidir aonde quererá passar a eternidade. Com Deus ou sem Deus. E eu lamento que a grande massa, que a grande maioria opta pela porta larga do que a porta estreita. A porta larga, irmãos, é uma porta que o mundo oferece, sem comprometimento com o reino, sem compromisso com o Senhor. É um oba-oba. Eu posso estar até dentro da igreja, eu posso até sentar no banco da igreja, mas está indo pela porta larga, porque o meu desejo não é abrir mão da minha vontade, porque Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A si mesmo, deixe de fazer a sua vontade, faça a minha e siga-me. E não é fácil você abrir mão de fazer a sua vontade, porque a minha vontade é estrangular, mas Ele manda eu perdoar. A minha vontade é xingar, mas Ele manda eu perdoar. A minha vontade é bater, mas Ele manda eu perdoar. Mas se você quer céu, é abrir mão da sua vontade. Anda na presença do Senhor.
e terás uma eternidade que lhe espera. Aleluia. Palavra da salvação. Vamos para a terceira palavra dita pelo nosso Senhor Jesus. Essas palavras, primeira, segunda e terceira palavra, foram ditas no período de 9 da manhã até meio-dia. Essa é a terceira palavra que ele cita dentro desse período de tempo. Essa palavra foi registrada pelo apóstolo João, no capítulo 19, versículo 26 e o versículo 27. Nós chamamos palavra do amor. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, no caso João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. Depois disse ao discípulo, no caso ele refere-se e dirige-se a João e disse: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Tem um significado tremendo também esse texto. Ele diz à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Disse a João: eis aí a tua mãe. Aleluia. Queridos, não há ninguém que te ama mais do que Jesus. Pode ter certeza disso. Não há ninguém que te ame ou que nos ame mais do que Jesus. Em outras palavras, olha, eis aí o que vocês têm que fazer, é cuidar e tratar um do outro, porque de mim trata o meu Pai, porque de mim cuida o meu Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que ainda que uma mãe venha abandonar o seu filho, Deus jamais o abandona. Então Jesus tinha uma preocupação social com a sua mãe, porque Jesus trabalhava para o sustento da sua mãe. O marido trabalhava para o sustento da sua esposa Maria. A Bíblia não diz se ele estava vivo, o marido. Possivelmente não, mas não fala disso. Mas Jesus estava preocupado com a vida social, e quando ele vê ali, no pé da cruz, João, ele disse: a partir de agora você vai cuidar dela como uma mãe. E aponta para sua mãe e diz: a partir de agora você vai cuidar dele como teu filho. Essa preocupação social nós chamamos de palavra de amor. Então veja a preocupação em cada expressão, em cada palavra dita pelo nosso Senhor Jesus. De 9 da manhã até o meio-dia, ele cita essas 3 palavras. E após esse período, a Bíblia diz que há um cessar da manifestação de ações na fala do Senhor Jesus. Porque entre o meio-dia e até as 3 horas da tarde, nós observamos aqui nenhuma palavra sendo dita. Meio-dia que refere-se à hora sexta, e às 15 horas, que refere-se à hora nona, a Bíblia diz que houve 3 horas de trevas, e nenhuma palavra foi registrada. Ah, queridos, 3 horas de trevas. Me parece que nesse exato momento também o céu escureceu, ficou em bronze. Jesus não dizia mais nada. Reflita comigo, como é horrível não ouvir a voz do Senhor. Como é desesperador não ouvir a voz do Senhor. Como é tremendamente cruel não ouvir Deus falando conosco. E nós precisamos querer sempre ouvir a voz do Senhor. Meu irmão, minha irmã, não há outra forma de nós fazer com que essa manifestação de ouvir a voz do Senhor corra a nosso favor, se não for através de uma vida de mais comunhão com Deus, se não for através de uma vida de mais entrega com Deus. Oração, se não for através de uma vida de mais contato com a sua palavra, se não for através de uma vida de mais comunhão entre os irmãos. Você quer ouvir Deus falar contigo? Coloque em prática esses 3 passos. Vida de comunhão através de oração, vida de comunhão através da palavra, vida de comunhão entre os irmãos.
Você vai ouvir Deus falando contigo. E aqui houve um período de tempo em que o Senhor Jesus não se manifestou. Não se manifestou. A Bíblia diz que haverá um dia em que as pessoas sentirão sede, desejo de ouvir a palavra do Senhor. Haverá um dia. E não irão ouvir. Por isso que Isaías, o profeta que mais falou de Jesus, que descreveu o seu ministério por completo no seu livro, ele diz lá no capítulo 55 do seu livro: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Por que essas palavras? Porque haverá um dia, haverá um momento que não seremos ouvidos. Haverá um dia, haverá um momento que não estará próximo. Esse é o momento, queridos, de nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Esse é o momento. Por outro lado, o Espírito do Senhor se manifesta em Apocalipse. Aliás, em todo o Novo Testamento, dizendo para nós: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. A igreja. É aqui que o Espírito Santo tem tratado e falado aos nossos corações. Não tem outro lugar que Deus não se manifeste melhor do que aqui, a casa dele, aonde foi construído para adorá-lo, para bendizê-lo, para exaltá-lo por tudo que ele é e tem sido para nós. Aleluia! Quem tem ouvido, ouça. É horrível, irmãos, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Tantas vozes nesse mundo querendo tomar conta, espaço dos nossos ouvidos, nos murmurando ou sussurrando alguma coisa, quando a palavra do Senhor é deixada de lado, quando a palavra do Senhor não é estudada, não é lida, nós abrimos mão. Esse silêncio acontece na vida do cristão. Nós estamos vivendo um momento de fastio muito grande. Você sabe o que é fastio? A falta de comer. Hoje eu me surpreendi no meu almoço com a minha esposa, que eu comi com tanta vontade, mas com tanto desejo. Há muito tempo que eu como muito pouquinho, irmãos. E hoje me parece que suscitou dentro de mim uma fome sobrenatural. Eu comi a salada toda, ela não comeu salada alguma, sabe? Um desejo muito grande de comer e comer. E o Espírito falava: é dessa fome que eu quero que as pessoas tenham na minha presença. Aleluia. Nós estamos vivendo momentos sombrios, aonde a mornidão, aonde o espaço do Senhor dentro de nós tem sido preenchido com outras coisas, queridos irmãos. Por favor, pare, reflita de que forma tu tens andado. Pare, reflita como tu tens vivido. Melhore, porque ainda há tempo. Mude, porque ainda há esperança. Há possibilidade de melhorarmos para o Senhor. Então mude aquilo que precisa ser mudado. Transforme-se naquilo que precisa ser transformado. Por favor, não empurre com a barriga, no sentido espiritual, a sua vida de comunhão com Deus. Não pense que levando de qualquer jeito ou fazendo de qualquer jeito que está tudo certo, porque não está. A Bíblia declara que não está. A Bíblia aponta que não está. Ou melhoramos, ou mudamos, ou enganaremos a nós mesmos. Volto a dizer, é horrível ficar sem ouvir a voz do Senhor. E a Bíblia diz que de meio-dia às 3 da tarde, ele não disse absolutamente nada. Você tem ouvido a voz do Senhor? Você consegue ouvir Deus falando contigo? Ou você não tem tido mais desejo de falar com Ele? Eu não estou falando em falar com Ele quando a gente come o nosso café, no almoço. Isso é um agradecimento, irmãos. Eu estou falando diálogo. Falar com Deus, você e Ele.
Você e ele, pai e filho, pai e filha. Por favor, pense nisso. Se tem negligenciado esse momento, então mude, porque ainda há tempo. Ainda há tempo. Mude o que precisa ser mudado. Ainda há tempo. Não brinque, porque tu vai perder a sua vida dentro da igreja, pensando que vai para o céu e não vai. Melhor ter ido para lá, para o mundo, do que vivenciar dentro da casa de Deus uma vida dupla, uma hipocrisia. Nós falamos algo aqui sobre algo que fazemos, mas não pensamos assim, que são os bajuladores. Muda, há tempo. Por isso que a Bíblia diz, antes de nós tomarmos parte da ceia, devemos analisar nós mesmos. Olhar para dentro de nós introspectivamente, falar: Senhor, eu estou em condições de nessa noite participar da ceia do Senhor? Senhor, estou em condições de nessa noite ser um participante do simbolismo do corpo e do sangue de Cristo? Será que a vida que eu tenho levado, Senhor, é digna de alguém que está em condições de participar desse momento tão gracioso? Porque a Bíblia diz que aqueles que participam de forma indigna será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Eu tenho obrigação, dever de falar isso para os irmãos. Ninguém aqui irá para o inferno sem deixar de ouvir primeiro a verdade. Ou a gente muda, ou a distanciação eterna com Deus está nos esperando. Eu penso que ainda há tempo. As coisas estão convergindo para a vinda de Cristo e para a manifestação do anticristo. Muito bem, a Bíblia fala então que a quarta palavra dita pelo Senhor Jesus foi em torno das 15 horas da tarde. Essa palavra está registrada por Marcos, lá no seu capítulo de número 15, versículo 34, e nós chamamos essa palavra de palavra do sofrimento espiritual, para que os irmãos compreendam a dor que ele passou. Ele não só passou uma dor física, dos cravos furando suas mãos, seus pés, ele passou um sofrimento espiritual. Olha o que diz o texto. E a hora nona, observe lá, Jesus exclamou, tão perto de quê? Que hora nona é essa? Às 3 da tarde? É isso? Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Aleluia. Foi abandonado por um momento pelo Pai. Abandonado. Sabe por quê, queridos? Os olhos do Pai, quando contempla o pecado em nós, Ele tira os olhos. Quando estamos em pecado, Ele vira o rosto. Jesus não tinha pecado. Jesus não cometeu pecado. Mas sobre Ele estava o pecado de toda a humanidade. E foi exatamente nesse momento. Porque Ele estava coberto de pecado. O Pai, naquele exato momento, vira o seu rosto. Foi abandonado, por certo, porque o Pai, ao olhar para baixo, só via os nossos pecados, o pecado da humanidade inteira, sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O profeta Isaías diz que os nossos pecados faz separação entre nós e Deus. Aleluia, os nossos pecados. Então, na realidade, o que separou Jesus do Pai não foi o pecado dele, porque Jesus não pecou, foi os nossos pecados. Ele estava coberto pelos nossos pecados. O seu sangue foi derramado para que nós fôssemos perdoados. Sofrimento espiritual, queridos. O sofrimento espiritual de Jesus foi para que a nossa alma fosse alcançada, fosse resgatada, fosse salva. Foi para que nosso destino fosse outro destino. A eternidade com Deus. A eternidade com Deus. E não sem Deus. Palavra do sofrimento espiritual. Ser abandonado pelo Pai.
Ele não cometeu pecado. Quem pecou fomos nós. No João, o evangelista, João, no capítulo 19, versículo 28, nos diz que depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que as Escrituras se cumprisse, ele então cita a quinta palavra. Olha lá, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas para que se cumprisse a Escritura, Jesus então disse a quinta palavra, foi a palavra do sofrimento físico. Deus meu, por que desamparaste? Palavra do sofrimento espiritual. E agora a palavra do sofrimento físico. Pai, ou melhor, pai não, tenho sede. Essa foi a palavra que ele citou. Palavra do sofrimento físico está registrada aqui no versículo 28. Se alguém, aleluia, passou pelo que ele passou, sofreu o que ele sofreu, nós não conseguimos encontrar esse alguém. Mas ele fala isso e vivencia isso por amor das nossas vidas. Tenho sede. Imagine comigo, Jesus é a fonte e está tendo sede. Sim, Jesus é a fonte e está tendo sede. Porque lá em João, no capítulo 7, versículo 37, esse que tem sede lá pendurado é a fonte. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu não sei como está a sua garganta espiritual nessa noite. Garganta espiritual, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Mas eu não sei como está a tua sede pela presença de Deus nessa noite. Mas eu quero te dizer que Ele pode saciar. Ele pode saciar. Ele pode nos conceder, queridos, o saciar da nossa sede espiritual. Glorificado seja o nome do Senhor. A fonte de água viva estava em um momento da sua vida com sede. Lógico que quem estava com sede ali era a pessoa física de Jesus. Mas Ele sendo a fonte, nós podemos ir a Ele porque tem para saciar nossa sede espiritual. Louvado, engrandecido seja o seu nome. Aleluia! Sofrimento físico, tenho sede, mas Ele nesta noite diz para nós, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele teve sede para que eu e você não tivéssemos. Ele teve sede para que eu e você não tivéssemos. Salmo de número 129, versículo 3, nos diz que suas costas foram aradas. Ele sofreu no seu corpo, queridos, as nossas enfermidades, para que nós fôssemos sarados. Aleluia. Foi para que eu e você tivéssemos saúde física nessa noite. Olha que Deus revela ao salmista. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. Ou seja, fundo. Arar, todos nós sabemos que arar é quando um boi, quando um animal puxa na terra alguma coisa que vai escavucando essa terra para que ali seja lançado o grão do que se deseja cultivar, do que se deseja plantar. Então a expressão araram as suas costas é para mostrar para cada um de nós que aqueles chicotes que batiam nas suas costas quando ele carregava a nossa cruz, fizeram sulcos, fizeram valas, fizeram um estrago nas costas do Senhor, e como que se fosse uma terra sendo arada. Imagine você, porque havia de ser plantado ali, nessa terra, uma igreja, que o salmista chama de jardim fechado, que somos nós. Nas costas do Senhor, na vida do Senhor, nós, igreja do Senhor, fomos plantados, glorificado, exaltado, seja o nome do Senhor. Nesse sofrimento físico que Ele vivenciou, foi para que eu e você não passássemos por isso.
para que eu e você não vivenciássemos isso. Foi para que eu e você tivéssemos a liberdade de servi-lo sem nenhuma barreira, sem nenhum constrangimento. Foi para que eu e você entrássemos aqui e somente adorássemos na beleza da sua santidade. A Ele, glorificado seja o seu nome. Sexta palavra que nós encontramos na palavra do Senhor, agora no Evangelho de João, no seu capítulo 19. No versículo 30, nós encontramos aqui a sexta palavra dita pelo nosso Senhor Jesus quando Ele estava naquela cruz, morrendo a nossa morte. Nós chamamos de palavra do triunfo. A sexta palavra, está lá escrito, observe lá. E quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Aleluia! Está consumado! Você consegue entender isso? Eu cumpri o meu propósito. Nenhuma barreira pôde me deter para que eu cumprisse esse propósito. E olha que já no seu nascimento, o diabo fez de tudo para que ele não crescesse. Você lembra que quando Jesus nasceu, a Bíblia diz que é anunciado pelos anjos, anunciado pelos pastores, um novo rei viria para Israel. E a ordem era que matasse de 2 anos para baixo todas as crianças daquela época, porque o rei de então não queria ser substituído por alguém que estaria nascendo tão pequeno, e foi degolado e morto de 2 anos para baixo, para que Jesus fosse atingido e alcançado, mas o Senhor Deus não permitiu que isso ocorresse. Então observe, irmãos, cada período da sua vida foi período de luta, período de batalha, para que ele chegasse até esse momento da cruz e dissesse, está consumado. Em outras palavras, está feito! Está feito! Só não se salva quem não quiser. Só não alcança a eternidade com Deus quem não quiser. O inferno será opção individual de cada ser humano que rejeitou a Cristo e o seu sacrifício na cruz. Deus jamais empurrará alguém para o inferno. Deus jamais lançará alguém, se bem que Ele tem poder para isso. Mas são as pessoas que rejeitaram o que foi ofertado por Cristo na cruz do Calvário, que irão para lá voluntariamente. Exatamente isso. Olha que coisa tremenda. Palavra do triunfo. Quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Glorificado seja o nome do Senhor. E olha que até nesse momento da sua morte na cruz, houve uma batalha espiritual. Aliás, a maior de todas que ele vivenciou na sua vida, aconteceu na cruz. Você sabia disso? Não foi no momento que quiseram apedrejar Jesus. Não foi no momento que tentaram matar antes do tempo a Jesus. Mas foi lá na cruz, onde ocorreu a maior de todas as batalhas no mundo espiritual. Sabe por quê? Porque Satanás tentou aproveitar o fato dele estar inerte, preso, sem se mover, para alcançar algum êxito na vida do Senhor. Em 1 de Pedro, no capítulo de número 2, versículo 22, o Senhor Deus, ele dá uma revelação ao apóstolo Pedro, interessante, e mostra que até o diabo, o inimigo de nossas almas, tentou alcançar e encontrar alguma coisa, porque Pedro, revelado pelo Senhor, escreveu, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou. Interpreta o texto, se achou, engano. Se não foi achado porque alguém, raciocina, procurou. Quem é que iria procurar nos lábios de Jesus algum engano? Ele deve ter dito alguma coisa. Não é possível que alguém até seus 12, 13, 14 anos não tenha dito alguma coisa errada, mas não se achou engano. Não se achou engano em Cristo.
não se achou. O diabo tentou até ali na cruz do Calvário, irmãos, encontrar algum resquício de erro, de tropeço da parte do Senhor, mas não se achou engano. Glorificado seja o seu nome. A sua vida era ilibada, como nós estudamos nessa manhã. A sua vida era irrepreensível, como nós estudamos nessa manhã. Ele tinha convicção, como nós estudamos nessa manhã, daquilo que ele veio fazer para o Pai aqui nessa terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E esses perdidos estão aqui nessa noite, resgatados pelo seu sangue ali na cruz do Calvário. Na sua boca não se achou engano. Ele foi até o fim, ilibadamente. O seu corpo estava coberto de sangue, e o sangue falava, queridos irmãos, falava mais alto do que o sangue de Abel, que tinha sido morto pelo seu irmão. Por certo, ele deve ter entrado, caminhado, andado em algum lugar, estava lá nos seus pés, o sangue cobrindo. E quando Satanás, com ele inerte ali na cruz do Calvário, olhando o pé, ele deve ter pisado em algum lugar que não devia, o sangue falava, sabe o quê? Ó, quão formosos são os pés daquele que anuncia as boas novas. Não encontrou engano no Cristo que nós servimos. Palavra do triunfo. Ele triunfou, ele triunfou, ele triunfou. E lá na cruz, nessa batalha, a Bíblia diz que depois do diabo não ter encontrado absolutamente nada, em Colossenses, a Bíblia diz que Deus revela a Paulo que após o diabo não ter encontrado nada, ele começa a agir. Mas como, pastor? Ele não está preso? Sim. Mas ele começa a agir. Mas como ele vai agir? Pelo seu espírito. Seu espírito não está preso. O texto sagrado de Colossenses, que eu estou tentando lembrar aqui, diz que ele despojou toda a autoridade, principado, e triunfou em si mesmo. Alguém acha esse versículo aí para eles colocarem lá? Está lá escrito. Ele despojou toda a autoridade de Satanás e triunfou em si mesmo. Se você entender... Oi? 2,15, bota aí de Colossenses, por favor. Capítulo 2, versículo 15. Olha o que diz o texto. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Raciocine comigo. Depois que o diabo procurou e não achou engano na sua boca, depois que o diabo procurou se ele tinha pisado em algum lugar, e o sangue falava, ou com formosos são os pés que anunciam boas novas, agora é hora de Jesus agir. E o seu espírito estava em plena liberdade. Você sabe o que é despojar? A autoridade, tirar aquilo que cobria, vamos assim dizer, para que você entenda. Quando alguém era machucado publicamente, como Paulo, como Silas, como o próprio Senhor Jesus foi crucificado, eles espiam literalmente aquela pessoa para a vergonha dela. E depois chicoteava ou dava varada nas suas costas. Quando Jesus foi chicoteado, ele estava nu. Quando Paulo e Silas foram chicoteados, ele estava nu. E quando o Senhor Jesus despoja Satanás na estrada da eternidade, ele tira
a última autoridade. Se a última autoridade era uma tanga, era uma roupa, era algo que cobria as vestes espirituais de Satanás, Jesus coloca por terra e sai triunfando, carregando, puxando pela estrada de toda a eternidade, para que todos vejam que Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor. Era comum isso lá em Jerusalém, o homem ruim, o homem mau, ser arrastado pelo cavalo, sem roupas, até o lugar onde ele seria machucado, chicoteado e morto, seja por crucificação, ou por forca, ou por espada, mas era comum, era ser puxado por um cavalo, por alguém, por um algoz, até a morte, e esse sofrimento era terrível. Foi exatamente o que o Senhor fez com o inimigo de nossas almas, e despojando os principados e potestades, e tirando a sua última autoridade, os expôs publicamente. Então, outros seres espirituais viram isso. Aleluia! Outros seres espirituais também viram. Triunfou em si mesmo. Eu imagino que aqueles demônios de um lado dizendo: mas meu Senhor, você não vai fazer nada, dirigindo a Satanás: eu não posso, ele tem todo o poder, ele é o Filho de Deus, eu não posso, eu não tenho forças contra ele. Meu Senhor, o Senhor está sem roupa, o Senhor está sendo arrastado, eu não posso, ele tem mais poder do que eu. Aleluia! Por isso que essa revelação dada a Paulo diz respeito ao triunfo do Cristo que nós servimos contra o inimigo de nossas almas, para que nós estivéssemos aqui nessa noite. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Palavra do triunfo. Todas elas têm um sentido. E por fim, e última palavra, dita pelo Senhor, está registrada em Lucas capítulo 23, versículo 46. Nós chamamos de palavra da entrega. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Em verdade, não, é isso aí. Bota o texto correto. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Então observe que todas as palavras que nós citamos aqui, 7 ao todo, todas elas têm um sentido que diz respeito a nós. Aquilo que Ele veio fazer, o propósito que Ele veio cumprir do Pai, que era nos resgatar, morrendo na cruz do Calvário, a nossa morte, Ele foi até o fim. Ele cumpriu o propósito que o Pai tinha para a sua vida, que era morrer a nossa morte, que era nos resgatar da maldição eterna. Agora cabe a nós levar a sério a nossa vida com Deus. Cabe a nós estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Cabe a nós pararmos e pensarmos se estamos sendo recíprocos com aquilo que o Senhor fez a nosso favor. Cabe a nós. Se você acha que está bom, continue assim. Mas se você entende que precisa melhorar, diga a você, e repito, ainda há tempo, porque ainda tem esperança. Ainda há tempo, porque ainda tem esperança. Ainda há tempo, porque ainda tem esperança. Que Deus em Cristo, queridos, nos abençoe e nos renove as forças, porque o culto de ceia é para isso, para sermos renovados, para sermos alcançados, para estarmos refletindo sobre quem somos nós, para onde estamos indo e o que temos feito com a nossa vida espiritual. Vamos aplaudir o Senhor bem forte. Nós vamos estar orando ao Senhor, apresentando aqui